para a escolha do Igor, aí você defende aí o TJ Slaton, porque ele vai surpreender. Aí eu vou botar um contraponto para você, meu amigo. Tem 3 na frente dele, né? O nosso calouro de primeira rodada, o Jaron Reed, que foi contratado, e o Kenny Clark. Sim, se eu gosto muito dos running backs, eu também gosto dos bifes, que nem a gente diz brincando, do pessoal da DL. E eu acho sim que o T.D. Slaton, eu já gostava desde a época do draft, ele. Tanto que eu acho que era um cara que o Packers poderia olhar naquela época mais de perto e poderia ser um cara que poderia ajudar o Kenny Clark, porque é como que eu posso dizer? A gente sempre falava, o Kenny Clark precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda, só ele sozinho não dá. Só que que coisa louca, né? Veio ele, daí agora nessa temporada já vem o White, já vem o Jaron Reed, então são caras ali que, como você próprio disse, Rodolfo, vão estar à frente dele, né? Nessa disputa aí, seja para titular ou rotação, mas só que eu vejo assim que o Slaton, ele provavelmente ele vai dar um salto, porque ele já foi muito bem na temporada passada. Tanto que eu me lembro, até hoje de tarde, estava até pensando nisso, teve o jogo contra o Kansas City, em que o Kenny Clark teve que ficar fora, né, porque questões de Covid, e o T.D. Slaton foi incumbido de ser o titular. E ele performou bem aquele jogo. Ele foi, nossa, até além das expectativas, indo bem no jogo terrestre, né? Que eu acho que é o forte dele, né? E eu acho que para essa temporada eu estou numa expectativa de que ele vai dar um salto interessante, mesmo que seja atuando na rotação. Porque se tem uma coisa assim que a defesa do Joe Barry, você vê muito, já viu muito na temporada passada, mas provavelmente vai vir nessa, ter muita rotação desse pessoal da DL, né? Não por acaso a gente viu nos edge rushers Jonathan Garvey, Tipa Galei ali entrando em alguns momentos. Provavelmente nesse ano vão ter o Ramsey também, o Inigabari vai entrar em alguns momentos também para até pegar um pouco de experiência. E na DL não vai ser muito diferente. O Slaton vai ter, vamos dizer assim, as jogadas certas para ele entrar e provavelmente ele vai aproveitar, né? Ele vai contribuir de uma forma ou outra para essa defesa. Wendel, seus pensamentos sobre ele? Eu acho que o Slaton ele se encaixa bem no que o Packers está pensando em fazer. O Packers esse ano fez um movimento para ir mais para esse lado do sistema defensivo do Joe Barry, que é um sistema que é montado de trás para frente, né? Que começa com essa ideia de too high, né? Com os 2 safeties lá no fundo, um box bem leve, às vezes com 1 ou 2 linebackers, e na linha defensiva eles jogam com uma coisa chamada 1.5 technique, né? 1.5 gap technique, porque assim, falando em termos básicos, assim, né? Os estilos de técnica ali para os caras jogarem na linha defensiva é 1 ou 2 gaps. O cara, às vezes, é um jogador que é responsável por 2 gaps, e aí o negócio dele ali é só parar corrida, né? Só ocupar espaço para permitir que os outros jogadores pressionem. Isso era, por exemplo, o que acontecia na época do Dom Capers. Tem outro sistema que é um gap só, que o cara fica responsável só por aquele gap ali, ele tem tanto a possibilidade de pressionar o quarterback por ali, mas também a obrigação de parar a corrida. Isso demanda que mais jogadores ocupem aqueles espaços. Esse sistema que tem sido bastante frequente e tem se espalhado bastante pela NFL nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos, né, com o Brandon Staley tendo sucesso com isso lá no Rams, é esse esquema de um gap e meio. O jogador tem um gap, que ele é o responsável principal por esse gap, mas ele também fica de sobreaviso para um segundo gap. Então, aí se chama o gap meio, né? E para isso, o cara tem que ser muito ágil e também tem que ser pesado, porque ele precisa ocupar espaço mesmo, né? Ele precisa, daí essa expressão, precisa do bife ali, precisa da carne ali no meio para ocupar espaço, precisa ter força, né? Para daqui a pouco e também a agilidade, para daqui a pouco precisa voltar, atacar um gap, daqui a pouco voltar para o outro. Então, assim, o Packers tem feito esse movimento de deixar a linha defensiva um pouco mais pesada em relação ao que era ano passado. O Dean Lowry, por exemplo, é um jogador muito leve. E esse ano o Packers tem investido nos jogadores, né? O Devontae Wyatt é um cara mais pesado. O Jaron Reed é um cara mais pesado também. E o Slaton é um nose tackle que tem 330 libras. É um cara super pesado. Daqui a pouco dá para colocar ele como nose tackle e até mover, por exemplo, o Kenny Clark para free technique
para jogar com uma linha um pouco mais pesada mesmo dentro dessa lógica de um gap meio. Então, acho que sim, o Slayton é um cara que para rotação pode ser super importante, e para a lógica do sistema do Joe Barry pode ser super importante. Não, e só aproveitando o gancho do Wendell, e o mais louco dessa DL é que, tipo, são caras pesados, mas eles são muito ágeis e velozes, né? Isso que é o mais louco, porque, tipo, Tirando você o vê... Jaron Reed, né? O Jaron Reed é um pouco mais lento, assim, mas não é assim, não é lento, não é uma coisa louca, assim, não. Ele é mais lento do que os outros. O Slayton é um cara super rápido, o Kenny Clark também é super rápido, né? Tanto que aquela partida contra o Bears, lá no Soldier Field, meu Deus do céu, o que o Clark jogou aquela partida foi uma enormidade, porque a questão de velocidade dele é uma coisa absurda. E daí você pega o Devontae White, que daí até viu alguns vídeos dele em Alabama, acho que até foi na final do college. Cara, a velocidade que ele tem, a agilidade de se movimentar, ele conseguiu, tipo... ele tinha perdido, acho que uma jogada, acho que nas trincheiras, e daí viu que o Chase Young, meu Deus do céu, estou falando babrinho. O Bryce Young saiu correndo, e ele no pique conseguiu taclear o Bryce Young e matou a jogada ali. E se não me engano, acho que até quase virou um fumble, agora não me lembro. Então essa DL promete, porque talento e velocidade tem. São 4 excelentes jogadores que a gente tem ali como defensive tackles mesmo. E, assim, aproveitando essa aula que o Wendell deu aí sobre gaps e como ocupar espaço, vou fazer o jabá dele aqui. Escutem o Podpack BR, viu, pessoal? Que o dessa semana é sobre coaching staff. Tá muito legal. E essa aula que o Wendell deu aqui rapidinho tá bem mais explicadinha lá por ele pelo Ricardo, tá? Então não deixem de baixar lá. No final eu vou deixar ele fazer o jabá completo dele, mas aí já fica aí a dica para sair daqui da live. Já quem não curte, se inscreve lá no Podpack BR e escuta, porque é aula assim toda semana.